O que eu faria para vencer o pecado? E aí muitas pessoas têm me perguntado, Aidan, eu tento lutar contra o pecado, eu tenho meu pecado de estimação, tem gente que tem um pecado tipo um poodle lá, que fica lá, que você cuida dele, que você guarda ele. E como que eu venceria o pecado? E aí eu fui entrar no YouTube para assistir vários vídeos sobre como vencer o pecado e é tudo muito conceitual e é coisas não práticas e em primeiro lugar eu quero falar para você que o pecado ele faz parte da natureza do ser humano e ali a partir do pecado de Adão todo ser humano ele nasce com tendência ao pecado. Pelo menos é isso que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho vai falar. Ele fala que o homem quando nasce ali Adão ele tem a opção de pecar ou de não pecar, mas depois Agostinho de Hipona vai falar que quando o homem peca, o homem agora não tem a opção de não pecar. Nós estamos inclinados ao pecado, só Cristo para nos livrar dessa vida. Então, em primeiro lugar, você não está lutando contra um hábito simplesmente, você está lutando contra a sua natureza. Você quer ver o que você precisa fazer para esquecer de Deus no seu dia a dia? É só você acordar e trabalhar. É só você acordar, pôr sua roupa e trabalhar. Pronto, você esqueceu de Deus. Você pode viver a vida assim. Agora, o que você precisa fazer para lembrar de Deus? Pôr no despertador que tem que orar, tem que ler a Bíblia, vencer o sono para ler a Bíblia, vencer a falta de vontade, vencer um monte de coisa para que você encontre a pessoa que te criou, que é o Senhor. Então você percebe que é uma guerra de natureza, quando essa guerra é muito mais difícil para você ter ela, quando você acorda, que você se esforça muito mais, do que quando simplesmente você deixa a vida acontecer. Se você deixar a vida acontecer, a tendência das coisas é que você se afaste de Deus. E aí, esse é o meu primeiro ponto que eu tenho desse vídeo para falar. É uma guerra de natureza. Você não vai vencer ela tão simples. Em segundo lugar, o pecado, por mais que ele faz parte da natureza, agora sim ele se torna um hábito. Tem pecados na nossa vida que eles são hábitos. Por exemplo, o alcoolismo, que é um pecado, né? A Bíblia não condena o álcool, mas o alcoolismo, que é um pecado, ele é um hábito também. Então, em primeiro lugar, você às vezes já é até convencido pelo Espírito Santo de que é pecado, você se sente mal, mas você não consegue vencer porque no âmbito do hábito ele mudou o seu corpo fisiologicamente. Então você tem uma necessidade fisiológica daquele pecado de cometer esse tipo de coisa. E como que a gente vai transformar isso? Em primeiro lugar, nós vamos manter a nossa oração pedindo perdão ao Senhor e pedindo para que Ele nos dê força para vencer, porque nós precisamos de Jesus para vencer esses pecados, inclusive a morte dele na cruz foi a maior prova de que a gente precisa dele para vencer o pecado. Em segundo lugar, nós vamos ser muito intencionais em cortar os gatilhos da nossa vida que nos fazem pecar. Então, se você sabe que certo tipo de coisa te leva a isso, igual eu tinha um amigo que ele infelizmente faleceu, mas que ele tinha um problema com o alcoolismo. E eu lembro que na festa do meu casamento ele foi lá e ele falou: "Eu não quero ficar perto de mesa que tem álcool ou conversar com pessoas que estão bebendo, porque isso me faz mal." É nessa hora que muito cristão erra, porque a gente não quer parecer para as pessoas que nós somos radicais, né? Eu não quero ser radical, porque eu sou achar o chato. Mas só você e o Senhor sabem o custo que vai ter a sua santidade, o custo que vai ter você viver para Deus. Então, se você tiver que ser o mais chato da sala, meu conselho é que você seja. Então, para trocar o hábito, você nunca tira um hábito e deixa nada no lugar. Um hábito sempre é substituído por outro hábito. Então, provavelmente, quando você sabe que você tem um ato do pecado e que você comete aquele pecado de tal forma, substitui agora algo que você fazia naquele momento por ler a Bíblia, por orar. Então, tinha vezes que eu era tentado especificamente sobre um pecado e eu falei para Deus que todas as vezes que eu fosse tentado eu ia ajoelhar, eu ia começar a orar. Era estranho, porque eu tinha que ajoelhar onde eu estava e começar a orar, e acredita só, virou um hábito a oração na minha vida. Depois que eu tentei vencer esse pecado, vencendo a força do hábito. Então, o pecado é natureza, mas é hábito também. Não menospreze o hábito, porque às vezes você está pecando por hábito. Em terceiro lugar, a Bíblia fala: confesse seus pecados a Deus e você será perdoado. Confesse seus pecados uns aos outros e você será curado. Existe perdão com Deus. Mas quando nós estamos falando sobre a confissão do pecado por irmão, existe cura. Então, o pecado confessado a Deus para perdão, o pecado confessado para o irmão é cura. Você precisa ter pessoas do seu lado que sabem do seu coração e sabem da sua luta com certos tipos de pecado, porque essas pessoas vão guardar o seu coração e vão te ajudar quando tudo estiver mal. Então, você precisa de pessoas na sua vida que sabem das suas fraquezas. E lembra de uma coisa: quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado. Se você confessa a tentação,
as pessoas vão poder te guardar. Igual eu confessei todas as minhas tentações para minha esposa. Então hoje quando eu chego em ambientes que podem me fazer pecar, ela fala, amor, eu sei que isso aí é perigoso para você, porque eu te conheço. Olha que bom, agora eu sou guardado. Então você às vezes está vivendo a vida de pecado porque você está isolado, você não vive no corpo, não tem igreja, não tem irmão, ninguém sabe de nada do que te traz dificuldade, e ainda mais um mundo pós-Covid, onde todo mundo se trancou e quer viver a própria vida. Então confesse seus pecados uns aos outros, para que você ache cura. E em último lugar, se você gostou desse vídeo, eu queria que você curtisse esse vídeo, deixasse nos comentários se fez sentido para você, que você compartilhasse ele com as pessoas, porque eu estou voltando agora para o YouTube, eu ia pedir uma força para você, e deixe nos comentários também temas que você acha interessante de eu falar. Eu fui bem prático, talvez o vídeo mais prático do YouTube que você vai ver seu pecado, mas ao mesmo tempo eu tentei trabalhar com profundidade um assunto que eu tenho lidado há anos, tanto cuidando de pessoas como também na igreja. Espero ter te ajudado. Valeu!